Será que não existe aqui um profeta de Deus para que consultemos ao Senhor? Tudo bem que não dá para voltar, tudo bem que não dá para continuar, não tem água para a gente, não tem água dos animais, mas vamos consultar a Deus e vamos ver o que Deus tem para dizer. Eu quero que você levante comigo as suas mãos aos céus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não tome nenhuma decisão, nem vai e nem volte, sem antes consultar ao Senhor. Pastor, eu estou decidido a ir embora, estou decidido a ficar, estou decidido a voltar, estou decidido a dizer sim, estou decidido a dizer não. Pastor, eu vou colocar um fim nisso essa semana. Essa semana eu saio de casa, essa semana eu procuro advogado, essa semana eu assino aquele documento, essa semana eu resolvo. Deus me trouxe aqui hoje com uma palavra para você. Não tome nenhuma decisão antes de consultar ao Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram o segundo livro dos Reis, eu quero agradecer a Deus por estar aqui na minha casa, juntamente com os meus irmãos e também juntamente com a minha família. Minha sincera gratidão a Deus pela vida do meu bispo, Bispo Ides, Bispa Neuza, os meus pastores, vice-presidente da igreja. Já fazem cerca de 7 meses que eu me mudei para Campinas. Fui muito bem acolhido, muito bem recebido. E não vou negar aos irmãos que estou muito feliz. Estou muito bem, eu e minha família, entre os irmãos. Também meu amigo, pastor Henrique César, muito obrigado. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, e o versículo 15. Se o tecladista quiser ficar por aqui para me ajudar, eu agradeço. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Hoje está toda a minha família aqui, minha esposa, minha sogra, meu filho, meu cunhado, todos nós. Segundo livro dos Reis 3,15, diz assim: agora traga-me aqui um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus, ou a mão de Deus, veio sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale muitas covas, ou muitas cisternas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão o vento, e nem vereis a chuva, mas este vale se encherá de tanta água, que beberão vós e os vossos animais, como o vosso gado. Mas ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, com uma mudança de gestão, os tributos que eram pagos, os impostos, deixaram de ser pagos. E o rei de Israel buscou auxílio no rei de Judá, e acabou que foi o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E eles foram preparados. Eles fizeram toda uma análise, todo um cálculo, porque saindo para uma guerra precisa contabilizar as pessoas. Quantos soldados tem? Quantos animais tem? O que nós vamos gastar no caminho de comida, de água? O que nós temos de arma? O que nós temos de munição? Então, tudo é minuciosamente calculado. Então eles saíram, se juntaram, os 3 reis, e foram. E depois de uma longa caminhada, de 7 dias, acabou a água. Você pode repetir comigo? Acabou a água. Mas não foi feito um cálculo? Eles não calcularam antes? Por que a água acabou? Eles provavelmente não fizeram um cálculo de quanto gastaria de água entre os animais
entre os soldados. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui para os irmãos é que, às vezes, os nossos cálculos falham. Às vezes nós programamos, pensamos, oramos, calculamos, desenhamos, escrevemos, mas ainda assim, minha bispa Neuza, os cálculos às vezes não dão certo. O interessante é que a água não acabou no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, foi acabar no sétimo. Eles já estavam muito longe. E quando o cálculo dá errado, depois de você estar longe, não dá para voltar, mas também não dá para continuar. Não tem como voltar e nem tem como continuar. Então você fica parado. O que nós vamos fazer? Não tem como voltar. Se a gente voltar, a gente morre. E se continuar? Morre também. Talvez você está aqui essa noite e você está vivendo um erro de cálculo. Você está aí no teu banco, na tua cadeira, dizendo: pastor, eu estou passando justamente aquilo que eu não programei passar. Isso que eu estou vivendo não estava nos planos. Não era para mim estar passando por isso. Os planos que eu fiz não eram esses. Os planos deram errado. Os cálculos deram errado. Pensei uma coisa, aconteceu outra. Onde eu imaginei eu sair para a vitória, sair para a guerra, sair para vencer, está numa situação dessa. E o pior, não tem como voltar. Não tem como continuar também. Aí o rei de Israel é um personagem, pastor Enoque, ele tem uma atitude aqui que, infelizmente, pastor Eliseu, muitos crentes têm quando os cálculos dão errado. Ele já logo decide dizendo o seguinte: olha, eu estou achando que isso aqui é uma emboscada do próprio Deus contra nós. Eu estou achando que Deus permitiu isso acontecer para nos matar. Eu acho que Deus não está querendo a gente mais não. Deus está querendo dar um fim na gente. E permitiu a gente chegar até aqui, porque como que Deus deixa a gente chegar num lugar que não tem como voltar e não tem como continuar? Ah, Deus nos trouxe aqui para nos matar, para nos destruir. Mas o rei de Israel representa um outro grupo de crente, bispo, que é mais sensato, que é mais prudente, que é mais crente. O rei de Judá disse assim: peraí, não vamos dizer que Deus trouxe a gente aqui para matar, porque a gente nem ouviu Deus falar isso. Será que não existe aqui um profeta de Deus para que consultemos ao Senhor? Tudo bem que não dá para voltar, tudo bem que não dá para continuar, não tem água para a gente, não tem água dos animais, mas vamos consultar a Deus e vamos ver o que Deus tem para dizer. Eu quero que você levante comigo as suas mãos aos céus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não tome nenhuma decisão, nem vai e nem volte, sem antes consultar ao Senhor. Pastor, eu estou decidido a ir embora, estou decidido a ficar, estou decidido a voltar, estou decidido a dizer sim, estou decidido a dizer não. Pastor, eu vou colocar um fim nisso essa semana. Essa semana eu saio de casa, essa semana eu procuro advogado, essa semana eu assino aquele documento, essa semana eu resolvo. Deus me trouxe aqui hoje com uma palavra para você: não tome nenhuma decisão antes de consultar ao Senhor. Consulte a Deus. Veja o que Deus tem para dizer. Porque com o teu olhar, você vai olhar para um cenário que não tem mais jeito. E as piores decisões da vida, pastor Samuel, elas são tomadas no desespero. As piores decisões da vida são tomadas em momentos de angústia, de perplexidade. Então é muito fácil tomar uma decisão errada quando os cálculos também dão errado. Mas Deus está dizendo: me consulte, me pergunte. Eu tenho uma direção, eu tenho uma resposta, eu tenho um caminho no meio das águas. Quem acredita que esta noite é noite de resposta? Você acredita que esta semana Deus vai te dar uma direção? Uma direção para o sim ou para o não, para ir ou para voltar, para ficar ou para ir. Deus não vai te deixar enganado. Consulte ao Senhor. É isso que você está fazendo aqui hoje. Posso falar? Tem gente aqui, bispo, que já estava com a decisão tomada e nem tinha orado para tomar a decisão. Não, eu vou tomar a decisão. Eu estou baseando a minha decisão na circunstância. Eu estou baseando a minha decisão nos fatos.
Eu estou baseando a minha decisão no que eu estou sentindo, no que eu estou vendo. Mas você não sabe o que Deus disse, ou o que Deus tem para dizer. Então, de repente, você pode tomar a decisão mais errada da tua vida. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós poderíamos dar muitos, mas vou dar um exemplo. A Bíblia diz que certa vez houve uma fome em Belém. Onde foi a fome? Bispa Neuza, ter fome em qualquer lugar do mundo não é tão complexo como ter fome em Belém. Porque Belém quer dizer casa do pão. Imagina você levantar de manhã, ir na padaria e o padeiro dizer não tem. De repente você vai ficar irado com o padeiro missionário, com o dono da padaria. Mas que padaria é essa? Que padaria é essa que não tem pão? Mas lá continua sendo uma padaria, sim ou não? Não tem pão aquele dia, mas é uma padaria. Talvez faltou a farinha, faltou o padeiro. Talvez naquele dia a máquina estragou, mas é uma padaria. Mas o Elimeleque diz: que casa de pão é essa que não tem pão? Eu vou para Moabe. Tomou uma decisão baseada em fatos, em sentimentos. Mudou para Moabe. Sabe o que aconteceu em Moabe? Ele morreu, seus 2 filhos morreram, a riqueza da família acabou, e lá em Moabe se ouviu uma notícia um tempo depois. Está sabendo? Está sabendo? Está sabendo? Sabendo de quê? A padaria está funcionando de novo. Lá em Belém tem pão. Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. O que tem de gente que vai se arrepender por ter saído da padaria com raiva? Meu irmão, não é porque teu casamento tem uma crise que ele não é de Deus, não. Continua sendo casamento. Não é porque tua família tem um problema que deixou de ser família, não. Continua sendo família. Talvez só está faltando pão hoje, talvez a máquina estragou hoje, está faltando alguma coisa hoje, mas Deus vai resolver isso. Não tome decisão sem falar com Deus. Diga glória a Deus. Agora olha o que aconteceu. A Noemi volta alguns anos depois, e sabe qual foi a palavra que a Noemi disse? Olha o que uma falta de direção causa na vida de alguém. A Noemi disse assim: eu cheguei cheia e estou voltando vazia. Eu cheguei aqui cheia e estou voltando vazia. Cheguei rica, estou voltando pobre. Cheguei casada, estou voltando viúva. Eu cheguei aqui mãe e estou voltando com os meus 2 filhos mortos e sepultados. A Ruth sai de Moabe na direção para Belém. Sai vazia, em Belém fica cheia. Sai solteira, em Belém casa. Sai pobre, em Belém fica rica. Porque uma decisão tomada na direção de Deus, ela traz prosperidade, ela traz saúde, ela traz paz, ela traz bênção. E Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: me consulte, eu tenho uma resposta. Dê glórias a Deus, porque tem uma resposta de Deus para a tua vida, tem uma resposta de Deus para a tua casa, tem uma resposta de Deus para esta decisão tão importante que você precisa tomar por esses dias. Será que não tem aqui um profeta? E aí, pastor Eliseu, eu vou falar de algo aqui que nós pentecostais é muito habitual nosso. Nós transferimos toda a responsabilidade da resposta ao profeta. Quando disseram assim: Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias, está aqui. Olha o que o rei de Judá disse: então fica tranquilo, Eliseu, eu nem vou falar mais, a palavra é tua, a oportunidade está contigo, porque a palavra do Senhor está na tua boca. Só que o profeta não pode falar sem Deus mandar, dizer que viu sem ter visto, dizer que Deus mandou sem Deus ter mandado. Então o profeta, pastor Enoque, não pode chegar lá e dizer: olha, Deus está dizendo. Então, mas ele não podia dizer, porque Deus ainda não tinha falado nada para Eliseu. Deus não tinha revelado nada para Eliseu, meu bispo, nada. O Eliseu chegou, ainda teve uma discussão entre Eliseu e o rei de Israel. E agora alguém está olhando para Eliseu e dizendo assim: Eliseu, a única alternativa aqui é você. Cadê a revelação? Cadê a profecia? O que Deus falou? O que Deus mandou falar? O que você está vendo? Olha, ver eu não vi nada. Me falar, Deus ainda não falou nada. Me revelar, Deus ainda não me revelou nada. Deus não me mostrou nada metafísico, nada sobrenatural. Mas como eu sou profeta e conheço a Deus, eu tenho uma estratégia para apresentar para os senhores. Traga-me aqui um músico. Porque desde a hora que eu cheguei aqui, eu já vi gente dizendo que Deus vai matar. Eu já vi gente duvidando. Eu já vi gente dizendo que vai morrer. Eu já vi gente dizendo que o cálculo deu errado.
mas eu ainda não vi música. Então vocês podiam me trazer aqui um músico, porque o que está faltando nesse vale aqui não é murmuração, está faltando neste vale louvor. Então manda trazer aqui um músico, porque a música vai mudar tudo aqui nesse vale. Eu quero que você levante comigo as duas mãos aos céus. Isso, mas me levante bem alto mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Encontre força para me cantar, para cantar a mim no meio deste vale. Encontre força para me louvar quando os cálculos dão errado. Tens coragem, minha filha, de me louvar depois desse diagnóstico que recebeste? Tem coragem, meu filho, de glorificar o meu nome mesmo depois de tudo que aconteceu essa semana? Tem coragem de cantar para mim mesmo sabendo o BO que você tem que resolver amanhã? Deus está dizendo: eu não quero murmuração, eu não quero reclamação, eu não quero ver você dizendo do que chegou, do que está faltando. Eu quero aqui um músico. Levante as tuas mãos e por um minuto dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus, porque o louvor muda tudo. Dê glórias a Deus porque você está numa situação que não sabe o que fazer, mas Deus está usando a minha boca para dizer: quando você não souber o que fazer, cante. Quando você não souber o que fazer, louve. Quando você não souber o que fazer, adore. Quando você não souber o que fazer, glorifique. Quando você não souber o que fazer, coloque um louvor em ação. Eliseu, um músico, sim, eu conheço Deus, e eu não posso mentir para vocês. Até este exato momento, pastor Eliseu está dizendo, até este exato momento, Deus não está aqui. Pastor Samuel, Eliseu não mentiu, porque profeta não pode mentir, profeta não pode enganar, não pode iludir. Olha, gente, Deus não está aqui. Mas eu tive uma ideia. Vamos colocar música no vale, vamos pôr louvor no vale, vamos pôr gente para tanger no vale. Para que, Eliseu? Porque se acontecer isso, Deus vem. Porque o louvor faz Deus entrar onde ele não estava, faz ele chegar onde ele não estava presente. Aí a Bíblia diz que foram buscar o tangedor, porque no monte tem muita gente louvando, agora no vale tem que mandar buscar. Manda buscar. Aí o tangedor prepara o instrumento dele e vem para o vale, porque o verdadeiro adorador é aquele que tem um hino para vale. Tem hino para vale aí, irmão? Sabe aquele pior momento da tua vida que alguém diz assim: ah, agora ele blasfema, agora ele desvia. Você diz: não, desvio nada. Eu tenho hino para vale aqui. Eu tenho hino para cantar até quando eu estou doente. Eu tenho hino para cantar até quando a despensa está vazia. Aí a Bíblia diz que o tangedor veio. A Bíblia diz assim: enquanto ele tocava. Vocês podem repetir isso? Eu vou ser bem breve, vamos lá. Isso aqui agora é motivo da gente até melhorar nossa adoração. A Bíblia diz, pastor Enoque, que enquanto ele tocava, a mão de Deus. A mão de quem? Está escrito aí na tua mão. A mão de Deus veio. Sabe o que Deus está dizendo? Canta que a minha mão vem. Adore que a minha mão vem. Elevar Igdova série me cantúria. Levanta a tua mão e dê glórias a Deus. Deus está dizendo: eu vou entrar na UTI, eu vou entrar na CTI, eu vou entrar no fórum, eu vou entrar no diagnóstico. Canta que a minha mão vem. Me glorifique. Deus está provando a tua fé. Enquanto ele tocava, você percebeu que enquanto o rei dizia: Deus vai nos matar, a mão não veio. A água acabou, a mão não veio. O cálculo deu errado, a mão não veio. Mas quando o tangedor tangia, eu vou te falar algo aqui muito espiritual, não sei como você vai entender. Talvez a pirraça com a mãe, com a avó, com a tia, com o vô funciona, mas não faz isso com Deus não, porque pirraça com Deus não funciona não. Não torce o bico com Deus e diz: eu vou chutar tudo para cima, ou Deus faz, ou eu jogo tudo para cima. Então você vai jogar tudo para cima, porque essa revolta com Deus não funciona não. O que funciona com Deus é dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, eu só sei de uma coisa: eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Quantos vieram tanger hoje? Quantos vieram tocar? Quantos vieram cantar? Quantos vieram prestar a Deus um culto de louvor e adoração? Irmãos,
O mesmo poder que a murmuração tem de afastar a mão de Deus, o louvor, a adoração tem o poder de trazer. Aí a mão de Deus vem sobre quem? Olha que interessante. Quem trazia a resposta? O profeta. Como o profeta ainda não tinha a resposta, a mão de Deus veio sobre o profeta. A mão de Deus desceu no vale, em cima do profeta, e o profeta disse: assim diz o Senhor. Irmãos, não, levanta a tua mão agora, com muita paciência, porque o que eu vou te dizer é tão bonito, é tão sério, que você precisa estar com a mão assim, ó, aberta para receber. O silêncio deste vale vai ser quebrado. Você que está aí, vou, não vou, fico, o que eu faço? Meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai ouvir no meio deste vale uma voz ecoando dizendo: assim diz o Senhor. Vai vir uma direção, uma resposta clara, evidente, transparente. Aí, o que disse o Senhor? Fazei neste vale. Fazer o quê? Toda a igreja diga comigo: fazer neste vale muitas cisternas. Agora vamos lá. Agora o nível, pastor Eliseu, da aprovação, ele cresce um pouco mais. Por quê? Porque junto com esta profecia, junto com esta fala, Eliseu disse: diga comigo, não sentireis o vento e nem vereis a chuva. Qual é o nosso vício? Para você entender a palavra vício aqui no bom sentido. Qual é a nossa mania? O nosso costume? Ver e sentir. Estou sentindo. Pastor, eu tive um sentimento. Pastor, eu vi. E quando você está num vale que Deus diz assim: você não vai sentir e nem vai ver. Porque eu estou te ensinando agora a passar por uma situação que você não vai sentir nada, não vai ver nada, mas vai crer em tudo. Eu vou te ensinar, meu filho, a não viver de sentimento e nem viver de vista, mas viver por fé. Faça a cisterna. Não adianta olhar para o vento, você não vai ver nada, você não vai sentir vento. O vento avisa que a chuva está vindo. Não adianta olhar para as nuvens, você não vai ver chuva. Irmão, tem coisa para nós que gostamos disso, de ver e de sentir, passar por uma situação que a gente nem sente e nem vê. E agora, meus pastores, o que é para fazer? Diga comigo: cavar uma cisterna. Agora, cavar uma cisterna sentindo, cavar uma cisterna vendo, missionário, e cavar uma cisterna sem sentir nada. E alguém chegar e dizer: missionário, a senhora ficou doida, você está cavando uma cisterna aí, não vai chover não. Não tem tempo para chuva não, pastora Priscila. Isso não é tempo de chover. Nem vento tem, nem chuva tem. Por que você está cavando essa cisterna? Deus disse para mim cavar. E disse para mim: você não vai sentir, não vai ver, mas acredita em mim, amanhã eu vou encher essa cisterna de água. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. De novo, tenha paciência, tem. Sabe o que eu vim aqui dizer para alguém? Tem alguém dizendo: pastor, eu vou cavar uma cisterninha aqui, porque a gente não sente nada, não vê nada. Se eu fosse você, aproveitava essa noite de domingo e afundava mais o poço. Se eu fosse você, jogava mais terra para fora. Sabe por quê? Deus está dizendo: a medida da água que eu vou mandar depende do tamanho da cisterna que você cavou. Eu vou mandar água na proporção do poço que você cavou. Tem gente que vai olhar para o irmão assim e vai dizer assim: puxa vida, quanta água. Ele vai dizer: meu irmão, você sabe o tamanho da cisterna que eu furei? Tem gente aqui sendo chamado de doido, porque você está cavando um poço e nem tempo para chuva tem. E alguém está dizendo para você: não, rapaz, não vai chover não. E você está dizendo: não vai chover mesmo não, mas vai encher de água. Porque para mim, para encher de água precisa chover. Deus não diz nem de onde vai vir a água, porque se Ele quiser, vem da nuvem. Se Ele quiser, vem do lençol freático. Se Ele quiser, a água simplesmente aparece. Então diga pelo menos para um irmão assim: para de questionar e afunda esse poço, irmão. Para de perguntar e afunda mais. Pastor, Deus vai mandar quanto? Depende do tamanho da cisterna. Deus está dizendo para você: o teu projeto
vai receber o recurso dependendo do tamanho do desenho que você fez. Eu não vou mandar nem recurso a mais nem a menos, eu vou mandar o que você precisa. Agora, eu vou analisar a cisterna que você cavou. Tem gente que não prepara o ambiente para muita chuva, nem para muita água, nem para muito milagre. Mas Deus está dizendo: cave cisterna, e não cave poucos, cave muitos poços. Aí o povo cavou, pastor Henrique, obedeceu a Deus. Quem está obedecendo a Deus e cavando? E alguém está te perguntando assim: rapaz, com um ano desse, com as notícias que a gente está vendo na internet, você está esperando água? Com as notícias que os economistas estão dizendo, você está esperando esse poço encher? Tu enlouqueceu? Enlouqueci não. Deus falou para mim: cava o poço que eu encho ele. Eu acredito em Deus. A minha fé está em ação. Tem alguém com a fé em ação aí? Diga glória a Deus. Quem sabe a minha irmã está orando, não está vendo nada, já orou, jejuou, clamou, chorou, fez campanha. Pastor, não senti nada, não vi nada. Continue cavando, porque este poço se encherá de água. E aí, pastor? Aí sabe o que acontece? O terceiro nível do desafio do vale. E já já eu termino. Deus disse amanhã. Que dia? Me ajuda que eu termino. Que dia? Ah, então se é amanhã eu preciso dormir. Sim ou não? Preciso dormir. Eu vou cavar meu poço, depois vou. Agora eu quero ver você descansar, sem ver a água no poço. Só o poço. Vazio, pastor. Mas eu vou dormir. Mas por que você tem confiança para dormir? Eu estou em pânico, eu estou em desespero. Essa noite eu vou andar dentro de casa parecendo um maluco. E Deus vai dizer: nada, é besteira, vai dormir. Eu te falei amanhã. Você fez o teu papel, tu cavou o poço. O poço é contigo, a água é comigo. Vai lá, vai dormir. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Se alimente bem, durma bem, sai dessa agonia. Você está ficando doente, irmão. A ansiedade está te pegando, o pânico está te pegando. Você está comendo mal, teu cabelo está caindo, irmão. Está aparecendo mancha roxa no teu corpo. Só está perdendo a saúde, só está perdendo o sossego. Pastor, mas e amanhã? E amanhã? Deus está dizendo assim: deixa o amanhã comigo. Antes que houvesse dia, eu sou. Levanta comigo as tuas enderebácia de calamúria séria. Ô glória, pegue a mão de alguém com muito respeito e diga assim: vai dormir em paz, vai descansar do amanhã. Deus cuida. Deus está cuidando do teu amanhã. Que desespero é esse, irmão? Que agonia é essa? Você está perdendo o sossego, perdendo a paz, perdendo a fome, perdendo o sono. E Deus dizendo: descansa, deita, dorme. É porque não é o Senhor. Eu vou te perguntar alguma coisa: vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? O desespero? A tua ansiedade vai mudar alguma coisa? Você aumentar a dose da medicação, não vai adiantar nada. Deus te levou para um nível que você não vai viver de remédio, você vai viver de confiança. Confiança. Alguém vai olhar para você e dizer: não sei como tu acredita. É amanhã, já é amanhã, tem que resolver, bispo. Amanhã, só vai dormir, bispo. Vou dormir, por quê? Porque Deus me disse que amanhã vai estar resolvido. Deus me disse que amanhã nosso problema está resolvido. Irmãos, era muita gente para tomar água. Era muita gente precisando de água. Ó, estou chegando lá. O problema deles, o pedido deles, a campanha deles, tudo deles era pela água. Pelo quê? Água. Ó, dependendo do que acontecesse, eles fariam uma reunião depois da água e dizer: gente, já que a gente bebeu água, vamos voltar e deixar esse negócio para outro dia, porque o cálculo deu errado. Vai que dá de novo, vai que no meio do caminho acontece outra coisa. Vamos voltar, a gente refaz os cálculos. Quando eles levantam de manhã, todas as cisternas cheias, porque não existe um Deus como o nosso, que trabalha pelos seus enquanto eles dormem. Sabe como você vai começar a tua segunda-feira? Você vai começar a tua segunda-feira assim: deitei, dormi, acordei, porque Deus me sustentou. Quem acredita que amanhã tem boa notícia? Amanhã tem resposta.
Quem acredita que esta semana será uma semana de boas novas? Será uma semana de direção, de provisão, de milagres. Beleza. Agora, eu cheguei exatamente no final da mensagem. Está vendo como é rápido? Eles queriam água. O que eles queriam? Todo mundo. O que eles queriam? Dependendo ali, eles até, pastor Enoque, eles até voltariam. Olha, nossos cálculos deram errado. Vamos fazer o seguinte, vamos refazer os cálculos. Só que aí quando eles olham a água, Deus diz assim: olha, tem mais uma. Vai beber todos vocês e todos os animais. Porque se racionasse a água, bebia os seres humanos, sacrificava os animais. Mas Deus está dizendo: eu não vou cuidar só de você, eu vou cuidar do que é seu. Eu vou cuidar de você e vou cuidar do que te pertence. Eu sou o Deus de todas as áreas da tua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E aí, pastor, chegou a água. Irmãos, é água que eu estou dizendo, é água. O vale se encheu de água. Quanto que eu posso beber de água aqui? O tanto que você quiser. Não, rapaz, bota esse cavalo aqui no poço, deixa ele beber água o tanto que ele quiser beber. Tem água. O problema da água está resolvido ou não? Está resolvido ou não está? Está. Eu podia terminar a mensagem agora. A água chegou, a provisão chegou. Parabéns, irmão, a vitória é tua. Vai embora em nome de Jesus. Sai daqui com a tua bênção. Só que Deus pega a boca do profeta, pastor Henrique, e diz assim: vocês estão felizes? Estamos. Então, graças a Deus, a gente está feliz demais, Senhor. Por quê? Porque agora tem água. Tem água, a gente não vai morrer de sede demais. Vai beber a gente, vai beber os animais, pastor, você vai beber todo mundo. Aí Deus olhou e disse assim: vocês estão satisfeitos? Estão. Felizes? Sim. Realizados? Sim. Aí Deus disse assim: mas para mim é pouco. Eu estou achando pouco. Não, Jesus, não, eu já estou satisfeito já. Não, eu sei, meu filho, você é grato. Eu sei que você está satisfeito com o que eu te dei. Você está feliz, você é um... Mas eu estou achando pouco. Para mim é pouco. Eu quero fazer mais. Porque Deus disse assim: sabe por que tu está passando por esse vale? Porque eu não vou te dar só o que você pediu. Eu sou o Deus que faz infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Deixa eu usar uma palavra aqui. As irmãs vão entender até melhor que os irmãos. Minha bispa, sabe o que Deus está dizendo? Além da bênção que você me pediu na oração, na campanha, eu vou mandar um mimo para você olhar e dizer assim: meu Deus, que lindo. Jesus, mas eu não pedi não, é meu mesmo? Que isso aqui não estava na lista da oração. Deus disse: não, isso aí é uma surpresa que eu queria te fazer. Porque para mim a bênção que eu te dei, para você estava boa, mas para mim ainda estava pouco. Eu queria te dar algo mais. Você está achando que Deus está querendo te matar no vale? Deus está querendo te dar o que você pediu e ainda dizer: para mim é pouco, eu quero dar mais. Eu quero fazer mais. Quem está debaixo dessa promessa? Diga glória a Deus. Além de tudo isso que eu fiz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar os moabitas na mão de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Levanta comigo as tuas mãos aos céus. Eu parto para o final da mensagem. Diga comigo assim: tem direção, tem provisão e tem surpresa. Diga mais alto: tem direção, tem provisão e tem surpresa. Agora diga pelo menos para um irmão aí, para ele, a fé dele aumentar. Diga: tem direção, tem provisão e tem surpresa. Sabe como você vai sair dessa? Dizendo assim: os cálculos deram errado. Eu não sabia se eu ia, se eu voltava, se eu vivia, se eu morria, se eu ia, se eu ficava, se ia dar certo, se ia dar errado, se Deus estava comigo, se Deus não estava comigo. E agora? Você acredita que lá no meio do vale Deus me convidou a cantar e eu cantei? Deus me convidou a orar, eu orei. Deus me convidou a congregar, eu congreguei. Deus me convidou a ofertar, eu ofertei. Sabe o que aconteceu? A mão do meu Deus desceu lá no vale. E quando a mão de Deus desceu no vale, eu recebi uma direção. Depois da direção eu recebi uma provisão. E depois da provisão eu recebi uma surpresa. Deus não te revelou tudo, ainda tem uma surpresa boa para Deus te falar. Diga glórias a Deus. Fica de pé, por favor, com permissão do meu bispo. Diga: Deus me dará vitória neste vale.
Sabe por que Deus está permitindo tudo isso? Termino. Uma vez, Bispo Ides, Israel estava vivendo o melhor momento. Qual momento? Aí, pastor Henrique, eles tiveram uma luta contra o rei mais temido de todos os reis. Pastor Enoque podia explicar isso muito melhor que eu. Um rei que não perdia guerra para ninguém, chamado Ben-Hadad. Tinha um exército fenomenal, terrível, e contador de vantagem. Onde passava, triturava tudo. Mas aí lutou contra Israel no melhor momento de Israel. Israel venceu. Aí o rei ficou deprimido. Rapaz, perdi para esse povo. Não acredito que esse povo venceu. Aí um camarada foi lá para iludir ele e disse assim: não, meu rei, o senhor está triste à toa. O Deus desse povo é Deus do monte. Deus só está com eles quando eles estão em cima. Eles só vencem no melhor momento da vida. Eles só vencem quando eles estão bem. Marca uma batalha no vale, porque no vale eles não têm Deus. No vale eles vão perder. Eles não têm fé no vale. No vale eles não cantam. No vale eles perdem a fé. Eles perdem a confiança. Deus diz: opa, que conversa é essa? Profeta, entrega uma profecia para esse povo e diz para ele que os sírios disseram que eu sou Deus dos montes e não dos vales. Mas eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus dos montes e sou Deus dos vales. Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus de quem tem muita saúde e sou Deus do doente. Sou Deus do rico, sou Deus do pobre. Sou Deus do famoso, sou Deus do anônimo. Sou Deus de quem tem tudo, sou Deus de quem não tem nada. Sou Deus da pessoa que está sorrindo aqui hoje e sou Deus do deprimido que está aqui hoje. Eu sou Deus de quem está vivendo o melhor momento da vida e também sou Deus de quem está vivendo o pior momento da vida. Eu não sou Deus só de monte não, eu sou Deus dos montes e sou Deus dos vales. Agora você vai sair deste vale dizendo assim: o meu Deus está comigo no melhor momento, mas também está comigo no pior momento. Derebácia. Deus está comigo quando eu tenho tudo e Deus está comigo quando eu não tenho nada. Deus está comigo quando eu sou forte e também está comigo quando eu sou fraco. Levante comigo as duas mãos aos céus. Vamos tocar, vamos tanger, vamos dormir, vamos confiar. Saia daqui hoje com esta palavra: Deus está no controle. Este vale se encherá de água. Saia daqui hoje dizendo: tem direção, tem provisão e tem surpresa. Saia daqui hoje dizendo: eu vou afundar meu poço ainda mais, porque eu vou deixar, a minha fé está tão grande que eu quero que Deus mande água conforme o tamanho da minha fé. E eu não vou furar um pocinho não, eu vou furar uma cisterna funda, porque quando Deus mandar, Ele vai mandar uma bênção grande e o nome dEle vai ser glorificado. Levante as suas mãos. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por nos dar a oportunidade de aprender a confiar no vale, a cavar no vale, a cantar no vale, a dormir no vale. Obrigado pela oportunidade de passar pelo vale, porque o salmista só descobriu que o Senhor realmente estava com ele. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Tu estás comigo. Foi no vale de Gerar que Isaac enriqueceu. Foi no vale de Baca que as lágrimas foram transformadas. Foi no vale de Acor, o vale da tribulação, que se abriu a porta da esperança. Deus está dizendo: eu vou te dar vitória neste vale. Tem alguém que crê nisso? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Antes que você se assente e eu retorne ao meu bispo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se no vale com direção, provisão e surpresa já é difícil para dormir, é difícil para cavar, é difícil para cantar, e sem Deus, e afastado do evangelho, e fraco na fé, meu irmão, um deprimido crente já chora, já tem que procurar tratamento. E um deprimido sem Deus, um crente doente com Deus, tem que ir para o médico, fazer cirurgia, fazer exame, pegar diagnóstico. E uma pessoa, não, traz Deus para esse vale. Traz Deus para esse vale, traz Deus para a tua vida hoje. Diga: Deus, eu não dou conta de jeito nenhum. Para mim conseguir, eu preciso do Senhor, e eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo hoje, ou retornar para os caminhos do Senhor, porque você não vê condição nenhuma de sair dessa sem Deus?
pastor, ou Deus me tira, ou Deus me ajuda, ou eu pereço aqui. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Um sinal com as tuas mãos é o sinal da tua decisão. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Quantos querem fazer isso hoje? Tem alguém? Se tiver, não precisa ter vergonha, nós somos uma família. Nós estamos aqui para orar juntos. Nós estamos aqui para torcer por você, para orar por você. Alguém quer tomar essa decisão? Não tem? Todos já servem a Deus? Então só quem acredita que vai sair do vale com vitória, aplauda o Senhor, retorna ao meu bispo, em nome de Deus.